Você sabia que nem todo ataque espiritual acontece da mesma forma, mas sim com níveis diferentes para cada situação da sua vida? Muitos irmãos estão lutando batalhas sem perceber que existem níveis diferentes de ataque demoníaco. Existem estratégias organizadas que atuam silenciosamente contra a sua fé, contra a sua mente e contra o propósito que Deus preparou para você. A pergunta não é se existe batalha espiritual. A pergunta é: em qual nível essa batalha já chegou na sua vida espiritual? E hoje será revelado isso. Vamos mostrar os 5 níveis de ataque demoníaco que acontece na sua vida hoje e por que muitos deles você não percebe. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para que esse estudo seja completo, comente abaixo: eu vou vencer minhas batalhas. Essa declaração pode movimentar o mundo espiritual e abrir portas de vitória para a sua vida. Agora, existe um erro muito comum entre os cristãos: acreditar que todo ataque espiritual é possessão. A Bíblia mostra algo muito mais complexo do que isso. Quando observamos as Escrituras com atenção, percebemos que o mundo espiritual age em camadas, níveis progressivos, movimentos estratégicos que começam pequenos e, quando não são discernidos, crescem. O primeiro nível de ataque demoníaco é o ataque da distração espiritual. Não começa com manifestações assustadoras. Começa com algo aparentemente simples: afastamento lento de Deus. A oração diminui, a leitura bíblica perde importância. A sensibilidade espiritual enfraquece. Não existe rebeldia declarada, apenas um esfriamento silencioso. Em Gênesis capítulo 3, a serpente não atacou Eva com força ou violência. O ataque começou com uma conversa, uma dúvida, uma pequena alteração na percepção da verdade. O inimigo não tentou destruir imediatamente, ele tentou distrair primeiro. Esse é o nível que quase ninguém percebe. O cristão continua frequentando a igreja, continua dizendo que crê em Deus, mas o coração já não busca com a mesma intensidade. A mente começa a ficar ocupada apenas com preocupações terrenas. A fé deixa de ser prioridade. Quantas pessoas hoje ainda oram como oravam no início da caminhada? Quantas ainda sentem sede da presença de Deus como sentiam antes? O inimigo entende algo poderoso. Quando a atenção espiritual diminui, a proteção espiritual também enfraquece. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, declara claramente: sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário anda ao redor buscando a quem possa devorar. Observe a palavra vigilância. O ataque inicial não é força, é distração. Muitos pedem libertação sem perceber que o primeiro passo não é expulsar algo, mas voltar a vigiar. Talvez alguém esteja ouvindo agora e percebe que a oração se tornou rara, que a presença de Deus já não é buscada com intensidade. Isso não é coincidência. Pode ser o primeiro nível de ataque espiritual tentando afastar lentamente do propósito divino. E aqui existe uma revelação importante. O inimigo prefere cristãos distraídos do que cristãos declaradamente afastados. Porque quem se afasta percebe rapidamente, mas quem se distrai demora a perceber que está enfraquecendo espiritualmente. Jesus ensinou em Mateus capítulo 26, versículo 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Antes da queda vem sempre a distração. Esse nível gera cansaço espiritual, desânimo inexplicável e perda de foco. A pessoa começa projetos e não termina. Sente dificuldade em permanecer firme. Não entende por que a fé parece pesada. Não é falta de amor por Deus. É um ataque silencioso tentando apagar o fogo espiritual. Porque o que muitos não sabem é que o primeiro nível nunca vem sozinho. Ele prepara o terreno para algo mais perigoso. E é exatamente por isso que tantos permanecem presos sem entender o motivo.
O segundo nível de ataque demoníaco é o mais perigoso exatamente porque quase ninguém reconhece quando ele começa. Diferente do primeiro nível, que trabalha pela distração espiritual, aqui o inimigo passa a agir diretamente na mente. Não é mais apenas afastamento da oração. Agora começa a confusão interior. Muitos cristãos pensam que ataques espirituais sempre envolvem manifestações visíveis, mas a Bíblia mostra que a principal batalha acontece dentro dos pensamentos. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo ensina que as armas espirituais são poderosas para destruir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observe algo profundo. Paulo não fala primeiro de demônios externos, mas de pensamentos que precisam ser dominados. O nível 2 é o ataque da distorção mental. A pessoa continua indo à igreja, continua orando, mas algo começa a mudar internamente. Surgem pensamentos negativos constantes. Dúvidas sobre o amor de Deus aparecem sem motivo. Sentimentos de culpa exagerada começam a dominar o coração. O cristão passa a pensar: Deus não me ouve, Deus se esqueceu de mim, nada vai mudar, minha vida espiritual não funciona. E o mais perigoso é que esses pensamentos parecem vir da própria mente. Esse tipo de ataque aparece claramente na história de Elias. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 3 a 10, depois de uma grande vitória espiritual contra os profetas de Baal, Elias foge para o deserto e pede para morrer. Não havia derrota externa. O problema estava dentro da mente. O profeta que tinha visto fogo cair do céu, agora acreditava que estava sozinho e abandonado. O inimigo não mudou as circunstâncias imediatamente. Ele mudou a percepção da realidade. Segundo estudiosos das Escrituras, uma das estratégias espirituais mais antigas é atacar a interpretação que a pessoa faz da própria vida. Quando a mente é enfraquecida, a fé perde estabilidade. Esse é o nível que aprisiona muitos cristãos fiéis. A pessoa ora, mas sente que a oração não passa do teto. Lê a palavra, mas não sente alegria. Começa a comparar a própria vida com a dos outros e acredita que todos estão avançando menos ela. E aqui existe uma revelação forte. Nem todo pensamento que surge na mente nasceu ali. Jesus enfrentou exatamente esse tipo de ataque no deserto. Em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11, Satanás não atacou primeiro com violência. Ele lançou ideias, questionamentos, sugestões. Se és filho de Deus, o ataque foi mental antes de qualquer outra coisa. O nível 2 tenta convencer o cristão de 3 mentiras principais. Primeira mentira: Deus se afastou. Segunda mentira: nada vai mudar. Terceira mentira: desistir é mais fácil. E lentamente a alegria espiritual desaparece. Talvez alguém esteja ouvindo agora e percebe que a maior luta não está ao redor, mas dentro da própria cabeça. Pensamentos repetitivos, ansiedade espiritual, medo constante sem explicação clara. Isso não significa fraqueza espiritual. Significa que existe uma batalha acontecendo. O inimigo sabe que não pode impedir Deus de agir, então tenta fazer a pessoa desistir antes do milagre acontecer. Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 2, declara: transformai-vos pela renovação da mente. A libertação começa quando a mente volta a ser alinhada com a verdade de Deus. Cristãos que não identificam esse nível acabam vivendo anos em opressão emocional, achando que é apenas cansaço da vida. Mas a Bíblia mostra que existe guerra espiritual direcionada aos pensamentos. E existe algo ainda mais sério. Quando o nível 2 permanece por muito tempo sem ser reconhecido, ele abre espaço para o terceiro nível, onde o ataque deixa de ser apenas mental e começa a afetar decisões, relacionamentos e caminhos de vida. É nesse ponto que muitos começam a se afastar do propósito,
sem perceber que estão sendo conduzidos lentamente para longe da vontade de Deus. E se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Essa declaração fortalece a identidade espiritual e lembra quem governa a vida. O terceiro nível de ataque demoníaco começa quando o inimigo percebe que não conseguiu destruir a fé apenas pela distração, nem apenas pela confusão mental. Então, ele avança para algo mais profundo: o ataque às decisões espirituais. Nesse estágio, a pessoa ainda ama a Deus, ainda acredita, ainda deseja viver corretamente, mas começa a tomar escolhas que lentamente a afastam do propósito divino. Não acontece de uma vez. É progressivo, quase imperceptível. A Bíblia mostra esse nível com muita clareza na vida do rei Davi. Em 2º livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5, o texto diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em casa. Parece um detalhe pequeno, mas ali começou uma sequência espiritual perigosa. O erro não começou com o pecado visível. Começou com uma decisão fora do propósito. O terceiro nível é o ataque do desalinhamento espiritual. O inimigo não precisa convencer alguém a abandonar Deus completamente. Basta convencer a sair do lugar onde Deus queria que estivesse. Quantas pessoas hoje não estão vivendo algo semelhante? Ainda creem, ainda oram, mas já não caminham na direção que Deus planejou. Projetos espirituais são adiados. Chamados são ignorados. Convicções começam a ser flexibilizadas e o coração tenta justificar. A mente diz: não tem problema, depois eu volto, Deus entende. É exatamente assim que o ataque funciona. Segundo estudiosos, grandes quedas espirituais quase nunca começam com grandes pecados, mas com pequenas concessões repetidas ao longo do tempo. O terceiro nível gera ciclos. A pessoa percebe que sempre volta aos mesmos erros, às mesmas fraquezas, às mesmas decisões que trazem consequências espirituais negativas. Em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, está escrito que cada um é tentado quando atraído pelos próprios desejos. Depois, o desejo gera o pecado, e o pecado produz morte espiritual. O processo é gradual. O inimigo trabalha com repetição, relacionamentos que afastam da presença de Deus, hábitos que enfraquecem a fé, prioridades que substituem a comunhão espiritual. O cristão começa a sentir algo estranho, sabe o que é certo, mas tem dificuldade em permanecer firme. Esse é o sinal do terceiro nível. Não é ausência de fé, é desalinhamento espiritual. E aqui existe uma revelação importante. O inimigo não cria novos caminhos, ele apenas afasta alguns centímetros da direção correta. Com o tempo, pequenos desvios produzem grandes distâncias. Talvez alguém esteja percebendo agora que certas decisões tomadas nos últimos meses trouxeram um distanciamento espiritual que antes não existia. Não é coincidência. Pode ser um ataque direcionado ao propósito. Mas o ataque não termina aqui. Quando o desalinhamento permanece, o inimigo avança para o quarto nível, um estágio que muitos confundem com problemas naturais da vida, mas que possui forte dimensão espiritual. O quarto nível é o ataque da opressão espiritual. Nesse ponto, o ambiente começa a ser afetado. A pessoa sente peso constante, desânimo intenso, sensação de bloqueio espiritual. Ora, mas sente resistência. Busca avançar, mas tudo parece travar. Na Bíblia, vemos isso na vida de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículos 8 a 12, Satanás recebe permissão limitada para atacar áreas externas da vida de Jó. Observe, não foi possessão, mas opressão. Circunstâncias começaram a pressionar todos os lados da vida. A opressão espiritual se manifesta através de conflitos constantes, desgaste emocional, medo sem causa clara, noites inquietas, sensação de batalha contínua.
E muitos cristãos pensam que é apenas fase difícil. Mas Efésios capítulo 6, versículos 12 a 18, ensina que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais nas regiões celestiais. Existe guerra invisível acontecendo. Nesse nível, o inimigo tenta produzir cansaço espiritual extremo. Porque uma pessoa cansada espiritualmente começa a baixar a guarda. Oração se torna difícil. Louvor perde força. A esperança parece distante. E existe algo que quase ninguém percebe. Quando o cristão chega ao quarto nível, significa que ainda não foi vencido. Pelo contrário, significa que existe algo valioso no destino espiritual dessa vida. Ataques intensos muitas vezes revelam propósito intenso. Agora, chegamos ao quinto nível de ataque demoníaco, o mais profundo, o mais silencioso e também o mais perigoso. Muitos cristãos nunca imaginam que esse estágio exista, porque ele não começa com pecado evidente, nem com sofrimento extremo. Ele começa com algo aparentemente simples, a acomodação espiritual. Depois da distração, da confusão mental, do desalinhamento e da opressão, o inimigo tenta estabelecer o estado final do ataque, fazer a pessoa parar de lutar. O quinto nível é o ataque da anestesia espiritual. A pessoa não abandona Deus completamente, continua frequentando cultos, continua ouvindo mensagens, continua dizendo que crê. Porém, algo mudou profundamente dentro dela. Já não existe fome espiritual, já não existe sede pela presença de Deus. A fé deixa de ser relacionamento e passa a ser apenas hábito. Esse é o estágio mais perigoso porque não gera alerta imediato. Não há escândalo, não há crise visível. Existe apenas um coração espiritualmente adormecido. Jesus advertiu sobre isso em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 17, quando fala à igreja de Laodiceia: não és frio nem quente, és morno. Pensas que és rico e não precisas de nada, mas não percebes que estás espiritualmente pobre. Observe a profundidade dessa advertência. O problema não era perseguição nem falta de conhecimento. O problema era a perda da sensibilidade espiritual. O inimigo entende algo que muitos ignoram. Um cristão fervoroso é perigoso para o reino das trevas, mas um cristão acomodado deixa de avançar espiritualmente. Segundo análises teológicas apresentadas, ao estudar as cartas às igrejas do Apocalipse, percebe-se que o maior risco espiritual não era o ataque externo, mas a perda gradual do compromisso interior. A anestesia espiritual faz a pessoa aceitar níveis baixos de vida espiritual como se fossem normais. Já não sente vontade intensa de orar. Não busca crescimento. Não percebe mais a necessidade de vigilância. E aqui está a revelação mais poderosa deste estudo. O objetivo final do ataque demoníaco não é assustar, não é destruir rapidamente. O objetivo é neutralizar o propósito. Quando alguém deixa de cumprir aquilo que Deus planejou, o inimigo considera a missão cumprida. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O esfriamento espiritual é o sinal mais perigoso de todos. Talvez alguém esteja percebendo agora que não perdeu a fé, mas perdeu o fogo espiritual que existia antes. Aquela alegria da oração, aquela expectativa pela presença de Deus, aquela sensibilidade ao Espírito Santo. E a boa notícia é que nenhum desses níveis é definitivo. Em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Jesus diz a Pedro que Satanás pediu para peneirá-lo, mas ele havia orado para que a fé de Pedro não falhasse. Isso revela algo extraordinário. Mesmo quando existe ataque espiritual, Deus continua sustentando aqueles que pertencem a Ele. A restauração começa com 3 atitudes simples e poderosas. Primeiro, reconhecer a batalha espiritual. Segundo, voltar intencionalmente à presença de Deus. Terceiro,
permanecer vigilante diariamente. Tiago, capítulo 4, versículo 7 declara: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Observe a ordem: primeiro submissão a Deus, depois resistência espiritual. A vitória não vem da força humana, mas do posicionamento espiritual. Se esta mensagem falou profundamente ao coração, escreva agora nos comentários: eu sou filho de Deus. Essa declaração reafirma a identidade, autoridade e pertencimento espiritual. Amados irmãos, ataques espirituais existem, mas nenhum deles é maior do que o poder de Deus. Nenhuma estratégia das trevas supera a autoridade concedida por Cristo. Se esta mensagem trouxe clareza, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Muitas vidas permanecem presas porque nunca entenderam essas batalhas invisíveis. E antes de encerrar, existe a decisão mais importante de todas. Se ainda não entregou totalmente a vida a Jesus Cristo, este é o momento. Abra o coração, reconheça Jesus como Senhor e Salvador e permita que Deus transforme completamente a história da sua vida. Procure uma igreja perto da sua casa, congregue, fortaleça sua fé e caminhe em comunhão com outros irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance sua casa, que Deus fortaleça sua mente, proteja seu coração e conduza seus passos em vitória espiritual todos os dias, porque aquele que permanece em Deus jamais luta sozinho.